Há quem passe por uma floresta e veja só lenha. Que derrubar a mata vale mais dinheiro do que ela em pé. Em cada semente tem uma floresta. Na sua essência, é isso. Cada dia eu me encanto mais com o Brasil. Eu andava com os índios na floresta. O que ficava por último era o que a onça comia, né? Preparar para um novo, né? A natureza é a vida. Ela tem abundância para todos, se a gente souber aproveitar. Tiago Beraldo. Com mais de 20 anos de atuação na área de visitação e turismo, Tiago Beraldo já trabalhou em áreas públicas e privadas no do Brasil e em outros países como Cabo Verde, Uzbequistão, Albânia, Chipre, Zâmbia. Sua missão é reconectar as pessoas à natureza. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. E eu vou começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Como é a sua conexão com a natureza? Você tem um contato frequente com a natureza? Como você olha a natureza? Como você vive a natureza? Estamos começando esse episódio aqui. Hoje a gente trouxe um convidado super especial, que ele é especialista nesse assunto, em conexão com a natureza. Então já se inscreva no nosso canal, aperta no sininho que a gente já está começando. Eu sou o Vitor Mesquita, estou com meu amigo Fábio Gabriel aqui. Estamos aqui semanalmente trazendo conteúdos para você, que trazem conteúdos relevantes para você, para os seus amigos. Então já compartilhe que a gente já está começando. É isso, mais um episódio super especial com pessoas especiais. Hoje aqui, Tiago Beraldo, especialista em ecoturismo. Ou seja, você vai aprender a se encantar, a conservar e a gerar renda. É isso, Tiago? É isso mesmo. Fábio, Vitor, estou muito feliz de estar aqui, um pouco emocionado, né? Podcast mais humano do Brasil, trazer um pouco de natureza também, porque para a gente ser humano também a gente precisa ter essa visão da natureza e essa conexão com a natureza. E o que é ecoturismo? Como a gente ouve sempre falar, o ecoturismo, o que tem a ver o eco e o turismo? Ecoturismo é uma forma de fazer turismo. Porque o que acontecia assim, acontece muito ainda hoje em dia, o turismo de massa. A pessoa que viaja sem sair do lugar. Ela compra um pacote turístico de uma empresa, ela vai para um hotel que é uma cadeia de hotéis assim, que tem todas as cidades que o cara vai, todos os países, aquela mesma cadeia de hotel. Ele chega, o quarto é igualzinho, até o quadro que tem na parede é o mesmo quadro, e o cara viaja, tira as fotos e volta para casa. Então, assim, é uma viagem sem sair do lugar. A pessoa viaja e, às vezes, ela viaja para fugir do que ela está vivendo no dia a dia, para extravasar. E o ecoturismo, ele vem como um princípio da gente viajar para a gente conhecer o novo, ter experiências novas, essas experiências principalmente de reconexão com a natureza e com o modo de vida das pessoas que vivem mais próximas à natureza, que a gente chama de modo de vida tradicional. Por exemplo, assim, caiçaras, raizeiros, seringueiros, indígenas. Ou então só ter aquela experiência de contato com a natureza mais direta e poder receber a energia positiva que vem da natureza. Isso é o reconectar com a natureza? Isso é reconectar com a natureza. A gente, assim, como ser humano, houve a evolução da nossa civilização, a gente chegou a um ponto de desconectar da natureza. Achar que a gente era independente da natureza, ou ver a natureza como uma coisa que a gente podia dominar e controlar. E isso causou uma série de problemas no planeta, né? Poluição, degradação e muita coisa que a gente vê. Então, assim, o reconectar com a natureza é um caminho da gente fazer de dentro para fora isso. A gente perceber a importância da natureza, perceber que a gente precisa da natureza e, assim, transformar o nosso jeito para a gente ter um jeito, assim, de aproveitar esse planeta, essa vida que a gente tem aqui, mas não destruir, saber aproveitar, porque a natureza ela tem abundância para todos, se a gente souber aproveitar. Tiago, qual é o benefício da pessoa se reconectar com a natureza? Então, tem diversos benefícios, começando pelo psicológico. Isso que eu estou falando tem diversos estudos já hoje, isso é documentado cientificamente e estatisticamente, né? Então, a pessoa que tem mais contato com a natureza, ela se reconecta e ela consegue ter, por exemplo, menos níveis de estresse, né?
a pessoa consegue ter mais concentração mental, ela consegue, assim, se ela tiver contato regular com a natureza, ela consegue descarregar um pouco do estresse do dia a dia e poder trabalhar com mais condição de fazer um trabalho melhor, né? Ela tem uma melhor pressão, até a pressão sanguínea da pessoa melhora, né? Então, por exemplo, existem estudos hoje que recomendam a pessoa fazer 120 minutos ter 120 minutos de natureza por semana. É o mínimo para a pessoa poder adquirir esses benefícios, né? Então, a gente chama isso de vitamina N. Então, recomendo para as pessoas a vitamina N, 120 minutos de natureza por semana. E não é tudo de uma vez, tem que dividir um pouquinho, meia hora. Se a pessoa fizer meia hora um dia, meia hora no outro dia, uma caminhada, pode ser qualquer tipo de atividade. Assim, ela parar e contemplar o céu azul já é uma reconexão com a natureza. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer, que as pessoas, vamos dizer, São Paulo, né? O simples fato de você olhar para o céu é uma reconexão com a natureza, é isso, Thiago? É isso. Se você acordar e olhar para o céu e prestar atenção, até em São Paulo tem o canto de alguns passarinhos, então você consegue fazer essa reconexão. Eu trabalhei muito tempo no escritório que não tinha assim uma visão da janela, não era muito interessante. Eu comprei um bonsai e todo dia quando eu chegava lá eu cuidava daquele bonsai na minha mesa e aquilo gerava para mim uma reconexão com a natureza em miniatura, mas a natureza ela é isso, ela é fractal, né? Assim, o que tem em cada semente tem uma floresta, né? Então, um bonsai você pode conseguir essa reconexão. Então a pessoa não precisa viajar para a floresta para ter essa reconexão. Lógico que quando a pessoa vai para uma floresta, ela tem uma imersão que é outro nível de conexão também, né? É isso, é que nem fazer inglês, né? Você faz ali 1 hora por dia, 2 vezes por semana, você vai aprender, você vai ter um nível de envolvimento. Se você faz uma imersão, você vai ter outro, né? Então, ir para a floresta, passar uma semana numa floresta, fazer uma trilha de longo curso, ir para uma praia, né? Poder entrar no mar. A energia que tem no mar é uma energia muito forte, né? Ainda mais se for uma praia assim que você está ali sem uma caixinha de som, 3 caixinhas de som em volta, né? Você está ali assim só para poder ficar, se silenciar e poder sentir a energia que vem da natureza, né? Você falou do encantar, né? O que é se encantar com a natureza? Se encantar com a natureza é se abrir para o novo. A gente estava falando de ecoturismo. Sim. Assim, o conceito que mais me inspirou a essa reconexão com a natureza é o conceito do peregrino. Porque existem diversas formas de viajar. O peregrino é aquele que sente que tem alguma coisa que ele não conhece, um desconhecido, e ele parte em busca desse desconhecido. A gente, como bicho que se separou da natureza, esse caminho de volta, a gente reencontrar a natureza, a gente sente essa energia. Quem vive na floresta, por exemplo, já está acostumado com essa energia. Sim. Mas a gente, por exemplo, assim, eu, quando era criança, achava que a maçã vinha do supermercado, que o leite vinha da caixinha, e era isso, assim. Quando eu comecei a ter experiências de contato com a natureza, eu comecei a sentir uma energia que eu não sentia, e um senso de pertencimento, e um senso de, assim, do meu lugar na vida muito maior, né? Então isso é muito importante e uma experiência de imersão ela é mais forte. E a gente pode trabalhar isso até com as crianças. E para a gente trabalhar com as crianças tem método. Então, por exemplo, quando eu comecei a minha profissão, quando eu descobri que a minha missão era reconectar as pessoas com a natureza, eu comecei a trabalhar como guia em São Paulo, levando crianças para a floresta. Então a gente trabalhava em 4 passos. O primeiro passo, as crianças chegavam igual doidas, assim, né? Gritando, correndo. Então a gente fazia atividades para acalmar as crianças, atividades de correr. Fazia elas correrem, fazia brincadeiras e elas corriam. Aí quando eu gastava aquela energia, a gente fazia atividade de sensibilização. Então, por exemplo, a gente espalhava alguns materiais dentro da floresta, elas tinham que andar e contar quantos materiais elas viam. Ou então fechar os olhos e ver quantos sons elas ouviam em 1 minuto. Legal. Então a gente despertava os sentidos delas. Depois disso a gente fazia as experiências de contato real com a natureza. Então, por exemplo, assim, uma criança em duplas, né? Uma criança levava a outra de olhos fechados e escolhia uma árvore. E aquela criança abraçava aquela árvore, tocava e sentia aquela árvore. Depois a gente trazia ela de volta e tirava a venda e ela tinha que encontrar a árvore que ela tinha abraçado.
E depois, muito tempo depois, algumas crianças lembravam qual era a árvore que ela tinha abraçado, a experiência que ela tinha sentido. E depois a gente fazia um quarto passo, que era compartilhar essa informação. Então, isso é uma forma de fazer, assim, de encantar, né? Com adultos, por exemplo, a gente trabalhava com poemas, com histórias inspiradoras, e deixava as pessoas depois fazer a contemplação e se silenciar. Para a gente se encantar também, a gente tem que se silenciar, para poder ouvir a voz da natureza, ouvir o canto da natureza, ver as cores da natureza. Na floresta, por exemplo, assim, as experiências não são igual no zoológico. Sim. Que o bicho está lá e você chega, a qualquer hora do dia o bicho está lá. Você tem que prestar atenção que as coisas de um segundo, às vezes. Sim. Uhum. Por exemplo, assim, eu andava com os índios, eu trabalhei na Amazônia durante 6 anos. Eu andava com os índios na floresta e eles começavam assim, olha o macaco. Eles estavam de olho na caça, né? Mas olha o macaco, olha o macaco prego, olha o prego. Aí eles ficavam, aí todos eles ouviam, eu ficava. Depois de um tempo que eu começava a ouvir o que eles estavam ouvindo. Porque o nível de atenção deles era muito maior que o meu. Uhum. Interessante, né? Então, os sons da natureza. Né? Eu tive já algumas experiências com a natureza e florestas. Eu só ficava com medo, né? Porque eles falavam que o que ficava por último na trilha, quando você entra na floresta, já entrei com 10, 15 pessoas, o que ficava por último era o que a onça comia, né? Geralmente é e eu andava de ré, né? E como viajar? Como viajar e buscar isso? Então, eu recomendo as pessoas começarem devagar, né? Próximos, todo mundo tem próximo de casa algum local de natureza que pode conhecer. Tem um parque municipal, um parque estadual ou até um parque nacional, uma praça, uma cachoeira. Começar a ter essas primeiras experiências. Depois ir se programando para viagens próximas, onde a pessoa pode estar tendo experiências um pouco maiores, um fim de semana, por exemplo. Pode ficar numa pequena pousada, depois acampar. Acampar é uma experiência muito interessante, porque remete a gente ao modo de vida antigo, de ancestralidade. Para as crianças, para quem tem filho, isso é muito legal, porque você ensina muitos princípios de organização, de preparação, de sobrevivência para as crianças, que elas gostam muito daquilo. Você poder, assim, fazer uma fogueira, olhar o céu com seus filhos, né? Ter um lugar em silêncio. Isso é uma experiência muito marcante, as crianças gostam muito. Então, procurar um local assim que possa se fazer um camping é uma opção interessante. Existem muitos grupos que as pessoas que não têm experiência, elas podem entrar em grupos. Existem grupos só de mulheres. Tem um grupo aqui em Brasília que chama Trilheiras de Brasília. Elas são só mulheres, você entra no grupo, todo fim de semana elas marcam trilhas de vários níveis. Que legal. E aí elas vão fazendo as trilhas, é de uma amiga minha, né? Ela um trabalho muito legal. E você vai fazendo as trilhas, quando você completa um certo nível, você passa de nível, com certa quantidade de trilhas você passa de nível. Quando você chega num certo nível, você ganha o direito a uma travessia das 7 quedas, que é na Chapada dos Veadeiros. Aí é uma travessia de 2 ou 3 dias, para quem já chegou num outro nível. Aí a gente começa a falar, por exemplo, de trilhas de longo curso, que nem essa trilha que tem das 7 quedas. Você sai da entrada do parque ali, no município... Santo Antônio Descoberto? Não, da entrada da Chapada dos Veadeiros. Ah, sim. São Jorge? São Jorge. Você entra em São Jorge e você passa um dia, você chega até nas cachoeiras das 7 quedas, que é um lugar muito bonito. Aí você dorme, tem um camping, aí você pode continuar para o Morro da Baleia ou para Aritreia, ali o Jardim de Aritreia, e sair num terceiro dia, né? Então essa é uma experiência que aí você já começa a passar alguns dias. Essas trilhas podem ser maiores, né? Por exemplo, a gente começou a trazer para o Brasil, e isso eu falo assim, o ICMBio, onde eu trabalhei por 18 anos, o Ministério do Meio Ambiente, né? Alguns colegas caminhantes, a gente começou a trazer esse conceito de trilhas de longo curso, que na Europa é muito antigo isso, na América do Norte também. Isso começou assim, com os romanos, é muito antigo. No Brasil, existiam caminhos que eram feitos pelos indígenas. Existe um caminho que chama Caminho de Peabiru, que os índios Guarani conversavam com os incas, trocavam
mercadorias entre os Guarani, os Tupiniquim e os Incas. Quando os bandeirantes chegaram, alguns desses povos fugiram por esses caminhos e subiram para os Andes. Depois os bandeirantes abriram muitos caminhos também, né? Então o brasileiro tem essa história de caminhar, né? Brasília foi feito numa caminhada chamada Missão Cruz, da onde passou essa missão por aqui e onde se decidiu que Brasília ia ser nesse local, nesse sítio, que aqui era uma fazenda, né? Então esses caminhos, a gente tem essa tradição de caminhar, então a gente trouxe isso para um formato agora mais moderno de ecoturismo, onde você tem assim trechos que você vai, por exemplo, assim, eu auxiliei a desenhar um caminho chamado Caminho de Coralina, que é essa pegada aqui, que eu sou o autor dessa pegada aqui, né? Então a pessoa vai caminhando e seguindo essa pegada amarela num sentido e a pegada preta com fundo amarelo no sentido oposto. E a cada 20 quilômetros, mais ou menos, ela tem um ponto de apoio, um pernoite, um local para ela comprar alimentação. Olha aí. Então a gente pegou essa coisa assim de caminhar, essa coisa do ser humano, de se deslocar e de explorar, de conhecer, e transformamos num produto onde as pessoas podem fazer trechos no fim de semana, no feriado do carnaval, por exemplo, fazer 5 dias de caminhada, até chegar a completar, por exemplo, os 300 quilômetros da trilha. E aí a gente oferece uma série de serviços e produtos para essas pessoas. Então você pode comprar uma caneca, um chaveiro, uma camiseta, uma meia, você pode contratar um guia, você pode contratar um carregador de sua mochila, você pode contratar alguém que vai levar sua barraca. Quando você chegar lá, sua barraca está pronta, o jantar está feito. Então, além de você ter uma paixão e fazer uma coisa que é muito legal, você começa a ter uma cadeia produtiva em volta que vai oferecendo esses serviços. E você tem uma série de pessoas que podem viver com um modo de vida sustentável, sem destruir a natureza, só aproveitando os benefícios que a natureza traz. Na verdade, a conservação e o gerar renda, né? Isso. O ecoturismo, na sua essência, é isso. É isso. E é uma coisa muito interessante, porque sustentabilidade, a gente fala muito em sustentabilidade. Sim. Mas as pessoas falam muito em sustentabilidade ambiental. Só que a sustentabilidade, para ser verdadeira, ela tem que ser um tripé. Ela é ambiental, social e econômica. Porque senão, se for só ambiental, acaba sendo assim uma coisa muito romântica e idealista, que na prática não se sustenta. A gente tem que preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo que a gente oferece serviços e oferece opções para as pessoas, de modo de vida, e ao mesmo tempo gerar renda para as pessoas. Porque falar de salvar a Amazônia, a gente estando aqui num apartamento, no ar-condicionado, é fácil. Mas para quem está lá, dependendo dos recursos naturais, como que a gente gera valor para a floresta em pé? Para que as pessoas lá na floresta seja melhor para elas manter a floresta em pé do que derrubar. As pessoas derrubam a floresta porque não tem opção. Uma vez eu fui para o Kruger, um parque na África do Sul. É um dos parques mais emblemáticos de safari. É um parque maravilhoso. Ele é muito grande. Você pega o carro. Eu passei 5 dias dirigindo dentro do parque. Eu aluguei um carro, eu e minha mulher. Alugamos um carro pequeno. Você pode entrar com o seu carro. Assim, pegamos. Só que é a faixa oposta, né? É ingleses, né? Uhum. Aí você pega o carro e você vai dirigindo de um acampamento ao outro. E lá, quando você chega no acampamento, tem uma cerca elétrica onde os seres humanos ficam dentro da cerca elétrica. É diferente. É, né? Diferente. Um dia a gente resolveu dar a volta à noite, assim, na cerca elétrica, dava medo, assim, os bichos vêm cheirando, assim, vendo se encontra alguma coisa. Você não pode descer do carro em locais que não estão autorizados, porque o risco de você ser comido por um bicho é sério. E aí você vai viajando dentro do parque e você vê assim, a gente via manadas de elefante, de assim, cervos, veados, antílopes, e a gente enjoava de ver. Rinoceronte, hipopótamos, girafas, zebras, é um negócio assim, é diferente, é deslumbrante, assim. Vale a pena ter assim, como um dia ir num parque na África, porque é diferente assim, a quantidade de animais que tem. Mas o que me chamou a atenção lá, eu estava com o chefe do parque, a gente estava andando na caminhonete dele, né, naquelas Land Rovers assim, e aí tinha um morrinho assim, e tinha um bando de leões, leoas,
em cima tinha um leão, que eu acho que ele era o rei ali, né? E a leoa, e eles estavam no momento íntimo, os dois ali. E tinham 5 carros de safari, cheio de turistas alemães, suíços, japoneses tirando foto com aquelas câmeras grandes. E aí eu perguntei para ele assim, mas isso aí não atrapalha a biologia dos animais, a ecologia, o comportamento deles, esse monte de gente tão perto, tirando foto deles? Aí ele falou para mim assim, Thiago, aqui no Kruger, até o leão tem que trabalhar para sobreviver. Ou seja... É que ele estava dizendo assim, se não fosse o turista pagando para estar aqui, provavelmente não tinha o parque. Eles tinham desmatado tudo e colocado gado ali na área. O ecoturismo, hein? O ecoturismo tem um impacto da gente estar ali, mas o custo de oportunidade de não ter o ecoturismo é muito pior. Seria assim, tirar todos aqueles animais, aquela fauna dali. Por isso que a gente tem que ver, isso é importante, né? O ecoturismo ele gera uma alternativa de renda muito importante para comunidades que não têm, às vezes, acesso a outros tipos de recursos. O ecoturismo, ele auxilia a conservação da biodiversidade? Auxilia com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E, assim, às vezes, a visita das pessoas gera impacto. Por exemplo, no Parque Nacional de Iguaçu, a gente recebe lá, o ICMBio recebe lá 3 milhões de pessoas por ano. Olha aí. Então, quem vai nas cataratas do Iguaçu vai ver aquele monte de gente, ônibus chegando. Aí é um pouco de turismo de massa, o pessoal tirando foto. Né? Eu até trabalhei na revisão do plano de manejo, do plano de uso público, usando um conceito da atratividade turística para dispersar um pouco esse uso. Porque existem técnicas, né, para dispersar esse uso. É mais ou menos o curso que eu estou lançando. Né? Mas o parque ele tem uma área que é 3% do parque. Essa área recebe 3 milhões de visitantes. E os outros 97% do parque são preservados e o dinheiro ainda sobra para preservar outras áreas da região e do ICMBio com o dinheiro gerado pelo aquele número de pessoas visitando só 3%. Hoje é um dos parques que tem mais onça pintada no Brasil. Está tendo problema de tanta onça que tem. E o programa que financia a onça é o programa da própria concessionária que auxilia na preservação das onças. E uma coisa que é interessante, você falou, né? A pessoa reconectar com a natureza, ela se preparar para um novo, né? Então, a pessoa ir para esses lugares, por exemplo, ir para uma praia, né? Ela não levar uma caixinha de som, deixa a música em casa, vai ouvir o som do mar, né? Vai para um ambiente, assim, um parque, não levar fone, não levar essas coisas, levar só o que realmente é necessário para você vivenciar isso, né? E o ecoturismo, ele é muito importante, que traz significado para as pessoas, né? Se todo mundo tiver esse contato com a natureza, a gente vai ter outro significado a natureza para a humanidade, né? Porque as pessoas que pensam que há uma mata, que derrubar a mata vale mais dinheiro do que ela em pé, é porque ainda não sabe, ou não tem condição de manter ela em pé, ou assim eu vejo, né? Ou não tem dentro do coração o significado que a natureza é pra gente, né? E eu vejo que... Aí agora uma pergunta, né? Como é que a gente pode fazer se a gente tem pequenas áreas, né? Eu conheço alguns amigos, por exemplo, que tem algumas áreas que compraram, alguns colocam como área de preservação privada, mas ficou ali, basicamente está deixando de ser um pasto e virando floresta com o tempo, mas não tem uma atividade ali. Como é que a pessoa pode fazer para trazer mais atratividade para essas áreas, por exemplo? Isso é bem interessante. Você falando, eu me lembrei de Dostoiévski, ele disse assim: há quem passe por uma floresta e veja só lenha para consumo. Né? Então, uma coisa muito interessante as experiências de natureza, elas são marcantes, e tem 2 tipos de experiências que são muito mais intensamente marcantes ainda: contato com fauna, interação com fauna. As experiências quando a gente vê um animal selvagem, a gente encontra ali, aquele animal está ali na natureza, a gente teve um encontro ao acaso, é muito marcante isso aí. Então, oferecer experiências de contato com a vida selvagem para adultos, para crianças, isso muda a vida de uma criança. Ela pode se tornar outra pessoa com uma experiência dessa.
e experiências de cultura. Né? Por exemplo, assim, a gente montou uma trilha na Reserva Extrativista Chico Mendes. Então as pessoas vão conhecer a reserva, tem toda a área de floresta da reserva, mas elas vão caminhar com as pessoas que conviveram com o Chico Mendes. Vão ouvir as histórias de como é que surgiu a reserva, como é que é o modo de vida do seringueiro, como é que ele fazia para sobreviver, para caçar. Vão ver a floresta pela visão do seringueiro. Então essas experiências também, elas são muito marcantes. Porque que acontece muitas vezes? As pessoas entram na mata, na trilha, e ficam falando dos problemas que elas têm, comentando do jogo. Né? Então elas não estão presentes naquele presente. Elas estão recebendo um presente que está na natureza, mas elas não estão presentes. Então elas não conseguem perceber a alma daquele local. Então, por exemplo, assim, eu aprendi nos Estados Unidos como fazer a visitação. Né? Eu descobri que é mais simples do que parece, mas tem técnica também. Então, junto com outros colegas meus do ICMBio, a gente foi trazendo essas metodologias e organizando elas para os parques nacionais, porque os nossos gestores eles são muito atarefados e não davam conta de fazer todas as atividades que precisa de conservação, proteção, administração, regularização fundiária e ainda cuidar da visitação nas unidades. Então a gente criou modelos, sistemas, manuais que estão disponíveis na internet para as pessoas poderem acessar e também, né, outras pessoas, mas para os nossos gestores acessarem. E aí, hoje, que eu não estou mais trabalhando no ICMBio, eu transformei isso numa metodologia para pessoas que, por exemplo, têm uma propriedade próximo a um parque nacional. A pessoa tem uma cachoeira ou tem um pedacinho de terra e não sabe o que fazer. Então, qualquer área natural pode, dependendo do perfil do dono, pode oferecer uma experiência. Se ela for grande ou se ela for bem pequena. A pessoa tem que entender qual é assim, o perfil dela como proprietário, o que ela faria, assim, o que ela faz de coração mesmo, o que ela gosta de fazer, e entender o que aquela área tem para oferecer, ouvir a voz daquele local onde ela está. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que moram aqui próximo de Brasília, o Maurício Hoffman e a Larissa Hoffman. A área deles é uma área pequena e uma área simples, não tem assim nada demais. É uma floresta, é uma mata virgem, mas você tem outras matas virgens assim do mesmo nível de beleza. Né? Mas o Maurício, ele é especialista em agrofloresta. E ele implementou alguns sítios, algumas áreas de agrofloresta na terra dele. Então as pessoas vão lá aprender com ele sobre agrofloresta. E aí ele começou a plantar e oferecer vender frutas, né? Cestas de frutas orgânicas. Então, às vezes, ele abre a área dele para que pessoas vão lá coletar as frutas. Legal. Então, ele tem uma função principal da área dele, que é a produção, mas aí começou um turismo, né? Um ecoturismo das pessoas irem lá com os filhos, colher frutas no fim de semana. Ele tinha um corguinho, né? Aí ele foi fazendo um pocinho, aí ele foi colocando umas pedrinhas, investindo devagar, né? Pouco a pouco vai melhorando, cada vez está ficando mais interessante ir lá. Já tem um local para hospedar pessoas, tem uma cozinha coletiva. Se alguém quer fazer uma atividade, já tem aquele local para fazer um evento, um treinamento. A mulher do Maurício, a Larissa, trabalha com constelação familiar. Então, ela faz a constelação familiar no meio da natureza. Então, ela tem um perfil de consteladora, trabalha com um nível psicológico, né? Mas ela usa aquele espaço natural que é pequeno, que não daria para fazer uma trilha grande, mas ela encontrou um nicho, um segmento de pessoas que topam sair de Brasília e ir para casa dela ali, ter aquela experiência. E estar na natureza enriquece muito a experiência que ela oferece. Então, qualquer área pode oferecer uma experiência interessante. Você falou que você colocou isso em forma de metodologia e aí você tem isso em curso, ensinando isso? Tenho. Como que transformar aquele espaço que você tem em uma possibilidade de gerar recursos? Tenho. Interessante. Conta um pouco, pode ser? Pode, com certeza. eu batizei como método Visitação Padrão Parque Nacional. Porque quando a gente fala assim, o que melhor se tem em ecoturismo, em visita e natureza, são os parques nacionais. Não são todos, sim, mas a referência que a gente tem de áreas mais bem administradas são os parques nacionais. Então, é o método Visitação Padrão Parque Nacional. Então, a pessoa vai fazer ela faz uma avaliação
da área dela, dentro do destino turístico, para entender o tipo de atratividade que ela tem. Quando a gente fala assim, um atrativo turístico, é porque ele atrai as pessoas. Então ela tem que entender qual é a atratividade do local dela, o que ela tem para oferecer e o destino que ela está inserida. O acesso, se é difícil, se é fácil, se é perto de aeroporto, se tem outros atrativos juntos que aumentam a atratividade, se ela está perto de um parque ou não está perto. Né? Então fazer um diagnóstico, aí ela entende a vocação dela. Aí quando ela entende a vocação dela, aí ela começa a ver quais são as atividades, infraestruturas, serviços e regulamentação que ela vai colocar nessa área. Então isso facilita para ela um método passo a passo, com 3 passos, onde a pessoa faz um diagnóstico, depois entende a vocação, faz a sua atratividade e depois implementa essa área. E aí ela vai aprendendo a fazer isso de maneira gradual. Se ela está fechada para visitação, se ela não abriu ainda, a meta dela é trazer o primeiro visitante. Se veio um doido conhecer a área dela, ela consegue trazer 10. Se ela trouxe 10, ela traz 100. E aí ela vai, devagar, ela vai reinvestindo aquilo ali, vai aprendendo com aquelas pessoas. Até porque investir muito de uma vez, você não sabe se você está acertando ou não. Então é devagar que se começa e se faz isso de uma maneira natural e mais sustentável também. Quais são os ecossistemas mais procurados para o ecoturismo no Brasil e também no mundo? Os ecossistemas, bom, no Brasil, né, praia ganha disparado. O sistema costeiro, ele é assim muito muito visitado, né? Por exemplo, assim, esse janeiro foi o recorde de visitação no Brasil, na história do Brasil. Foi esse janeiro. Olha aí. Foi mais de 1 milhão de visitantes estrangeiros, maioria argentinos, que vieram para o Brasil. Então tem muita gente começando a vir para o Brasil, mais pessoas. Né? A grande dificuldade do Brasil é a distância dos mercados emissores. Né? Por exemplo, a gente tem a Costa Rica, que é do lado dos Estados Unidos. E é linda. É linda, eu estive lá. Estivemos lá ano passado, foi muito legal. É linda a Costa Rica. Bonito, então o americano, ele olha ali, ele vê uma mata. Vê a mata no Brasil, ele vai para a Costa Rica, que é mais perto. Então a nossa dificuldade é trazer os americanos, europeus, chineses, outros países para o Brasil. No Brasil, a gente traz bastante gente da Argentina, por exemplo, e o que as pessoas mais procuram são as praias. Né? A costa brasileira é muito bonita, a Mata Atlântica também tem muita demanda, e depois a gente vai tendo os outros biomas que também são procurados. Né? Cada dia eu me encanto mais com o Brasil. Você também é conhecedor de corridas de montanha, né? E hoje há um crescimento considerável no mundo, né? Isso tem a ver com ecoturismo? Tá ligado diretamente ao ecoturismo? Tem sim. Eu sou conselheiro da IUCN em esportes para a natureza. Sim. Então eu auxilio eles a avaliar organizações de esporte que trabalham em natureza. Né? E além disso, eu sou sócio de uma corrida que chama Paraty Brasil by UTMB. A UTMB é como se fosse o Ironman das corridas de montanha. É a corrida mais famosa no mundo. Ela tem umas 30 corridas pelo mundo inteiro. E lá veio para o Brasil, vai ser o 3º ano. Essa corrida sai de Paraty e sobe até Cunha. Sai de 0, nível do mar, vai até 1.800 metros. Você tem a opção de 20, 30. Agora vai ter 7 quilômetros, 20, 30, 50 e 110 K para você correr. Né? Eu fiz, por exemplo, ano passado eu fiz a de 56K. Eu levei 14 horas para subir e descer. Ao todo deu uma ascensão de 3.000 metros. Além de correr 56 quilômetros, é como se subisse 3.000 metros em ascensão. Né? E as corridas, as atividades na natureza são uma forma de a gente se reconectar com a natureza. A pessoa, por exemplo, que faz esporte e faz esporte na natureza, ela está todo dia indo para a natureza. Todo dia ela está caminhando, todo dia ela está na trilha, todo dia ela está correndo, todo dia ela está nadando, né? Porque é uma coisa que ela faz rotineiramente. Então, a gente transforma isso também em atividades que estimulam as pessoas. Por exemplo, pessoas nessa corrida do TMB, vieram pessoas de mais de 30 países correr no Brasil, em Paraty, pessoas de todos os estados do Brasil. Então, as pessoas se organizam hoje em dia
Tem gente que quer fazer uma bagunça, viajar para fazer bagunça. Tem gente que viaja para fazer uma corrida de montanha. E tá assim. E nessa corrida, né, você passa o dia contemplando a natureza. É uma coisa assim, é intenso, né? Tem gente que gosta de atividades mais calmas. Existe uma outra chamada banho de floresta. É muito legal também. É uma contemplação, é quase uma meditação na natureza. Eu sou mais hardcore, assim. Meu negócio é pedalar, é nadar, é correr. E então, assim, correr na natureza para mim é uma experiência, assim, é muito marcante. Meu cérebro começa a funcionar, começa a fazer o download das informações, eu começo a ter insights. Então, para quem gosta, assim, fazer esporte na natureza é muito interessante. E o que são esses esportes da natureza? Cita alguns. Então, o que a gente tem no Brasil, né, muito assim, é a corrida, caminhada, né, fazer as trilhas de longo curso é um esporte, correr, você tem corridas de montanha, corridas em trilha, você tem bike, fazer mountain bike, tem diversas categorias de mountain bike, né, que podem ser feitas, fazer nadar, né. Eu tenho uma irmã que nada no Rio de Janeiro, ela sai de Copacabana, vai para Ipanema, sai de Copacabana, vai para as Ilhas Cagarras, vai um grupo de gente nadando, né? Você tem mergulho também, mergulho é uma experiência muito interessante, mergulho você tem desde a apneia até mergulho com equipamento, mergulho em caverna, você tem espeleologia, visita em caverna, é muito interessante. O Brasil tem algumas cavernas maravilhosas, tem Cavernas do Peruaçu, é um parque nacional, dá para sair de Brasília na hora do almoço e chegar lá assim à noite, bem de noite, um dia dá para chegar lá. Maiores cavernas do Brasil. Próximo de Brasília também tem a Terra Ronca, um conjunto de cavernícola maravilhoso e fácil de acessar. E tem outros no Brasil também. Você tem escalada, escalaminhada, que é você subir picos, e a própria escalada, que é um esporte assim muito legal de ser feito, depois que perde o medo. E aí você começa a ter outras variantes, né? Você tem esportes aéreos, balonismo, paraglide, asa delta. Aí você tem kitesurf, surfar, é uma coisa muito legal. Caiaque, sup, canoagem. Tem muitas formas e aí você entra, por exemplo, atividades que tem pesca, por exemplo. Pesca é uma atividade esportiva também. E ela pode ser muito sustentável. Porque, por exemplo, você vai numa comunidade, em vez do ribeirinho pegar o peixe e vender no mercado por um preço barato, ele oferece para o pescador de pesca esportiva, o pescador pesca, devolve o peixe para a água, a maioria sobrevive. Sim. E aquele peixe vai começar a valer muito mais dinheiro para a comunidade. Então existem muitas atividades, observação de fauna, fotografia, né? Aquelas mais light, assim, né? Tirar foto, muita gente gosta de tirar foto. Na verdade, assim, todo esporte que é ao ar livre, ele é da natureza, né? Todo esporte que você está na presença do sol, por exemplo, tênis, futebol, querendo ou não, você está ali no ar livre, né? Tem já uma conexão, né? Alguma conexão. Lógico que uma caminhada dentro de uma floresta. Minha irmã mesmo era maratonista aquática, ela nadava 10, 12 quilômetros no mar. Ela falava, tinha momentos que ela não via terra, era só água. Pá, nadando aí, olhava assim no fundo do mar, assim, um monte de peixe gigante. E ela lá... Não via nada, nadava só via boia lá na tubarão. frente. Então, assim, uma experiência, sim, muito legal, né? Nado oceânico, a gente se sente, assim, vulnerável, pequeno, de um tanto, que é uma experiência muito, assim, de ver o poder da natureza, que e como a gente é pequeno. No doutorado, eu fiz um levantamento com os parques nacionais, isso foi em 2016, tinham 73 atividades que aconteciam em parques nacionais. Hoje já são mais de 100 catalogadas que a gente sabe no ICMBio que as pessoas praticam dentro de áreas naturais. Falamos de encantamento, de conservação, de gerar recursos. Mas quais são os principais desafios para, vamos dizer assim, para o crescimento do ecoturismo, Thiago? Os principais desafios para o crescimento do ecoturismo. Eu acredito que os principais desafios é o Brasil, né, para o Brasil como um todo, né, entender que tem uma música do Raul Seixas assim que fala que a solução é alugar o Brasil, né? O que é alugar o Brasil que eu vejo assim brincando? É a gente criar oportunidades para as pessoas virem e utilizar os recursos naturais de uma maneira sustentável. Sim. Não é só explorar os recursos naturais. O Brasil é uma das terras mais bonitas que tem no mundo. Eu já andei por muitos lugares. Já andei por
quase todos os continentes. Eu não fui para a Antártida ainda. Mas o Brasil é um local assim que concentra um nível de beleza excepcional. É o maior hotspot de natureza do mundo, né? Então, o maior desafio é assim, a gente entender que a gente pode viver de natureza. O Brasil pode viver de natureza, pode viver de floresta em pé, viver dos recursos naturais sem destruir os recursos naturais. Porque acontece das pessoas quererem resultados de curto prazo e não entendem que se a gente cuidar, se a gente gerar valor, em vez de a gente vender o cacau, a gente fazer o chocolate, né? Em vez de a gente vender o produto, derrubar a floresta, a gente criar experiências. A floresta amazônica é sem igual no mundo, sem igual no mundo. Se a gente souber aproveitar isso aí, a gente tem uma oportunidade muito grande. Então, o maior desafio é políticas públicas para poder facilitar que o empreendedor possa empreender, né? Isso dentro dos parques nacionais. A gente vem fazendo uma luta, né? Eu não estou mais no ICMBio, mas a gente fez uma luta de mais de 15 anos para poder regulamentar que a iniciativa privada pudesse fazer autorizações, permissões, concessões dentro dos parques nacionais, porque o servidor público não tem, ele não tem que gerir um restaurante, uma lanchonete. Ele tem que coordenar a unidade e trazer o empreendedor para empreender naquela área, né? Então a gente precisa criar facilidades, criar fontes de financiamento para que mais pessoas queiram empreender e viver de ecoturismo, oferecer essas experiências. E mais pessoas que entendam que é possível fazer isso, organizar um atrativo, oferecer uma experiência e entender que dá para viver em harmonia com a natureza, oferecendo experiências que conservam a natureza, que encantam o visitante e que geram renda. Então, o desafio é políticas públicas, financiamento e pessoas que acreditem e vejam que é real, que é possível fazer, oferecer esse tipo de experiência. E isso é muito interessante, por exemplo, assim, porque muitos proprietários de fazenda da zona rural estão perdendo seus filhos para as cidades, porque não querem trabalhar na roça. Sim. Então, se um empreendimento ecoturístico, ele é muito mais interessante para o jovem poder estar gerenciando dentro de um sítio, por exemplo, de uma fazenda. Então, você consegue trazer as gerações mais novas e valorizar aquele tipo de vivência nas áreas naturais também. Então, isso é uma... Você falou uma coisa e algumas pessoas nos acompanham e não conseguem muito identificar. Eu quero que você cite alguns exemplos. O que é trabalhar e gerar com a floresta em pé? O que é trabalhar e gerar com a floresta em pé? Então, você pode, por exemplo, assim, hoje tem muita gente trabalhando com açaí, no Pará principalmente, né? Poder saber que o açaí é um produto rentável, né? Então, as pessoas não querem mais derrubar a floresta em muitos locais, sim, porque o açaí está valendo muito dinheiro, né? Então, isso é uma forma de trabalhar com a floresta em pé. Trabalhar com consórcios, né, com agricultura orgânica e consórcios, hoje é possível, em larga escala, trabalhar produzindo alimentos de qualidade e gerando renda, né? A outra forma, por exemplo, assim, eu fui presidente de uma ONG por 3 anos. E essa ONG tem um seringal na Amazônia, entre o Acre e o Amazonas, 2 horas mais ou menos de Rio Branco. Seringal de 8.000 hectares, né? Como é que a gente fazia lá? Durante 3 anos, eu levei mais ou menos 1.000 pessoas por ano, eu e a ONG, né? E essas pessoas iam para lá e a gente oferecia experiências de contato com a natureza. Então, a gente financiava a conservação dessa área, ela se pagava através das pessoas que iam lá ter essa experiência. E essa é aquela experiência que eu falei de contato com a natureza e com o modo de vida do seringueiro, que é muito interessante. A pessoa vai para lá, e ela é recebida por um seringueiro, ela vai aprender a cortar a seringa, tirar o leite da seringa, aprender quais são as árvores medicinais, como é que se tira a casca de uma árvore, o que é um rabo de jacu, o que é uma poronga, o que é um jamanchim, como é que faz uma bola de seringa, como é que sobrevive na floresta. E aí, essas experiências, as pessoas voltavam transformadas. As pessoas assim choravam, se encantavam com a natureza. E a gente oferecia esses pacotes, por exemplo, assim, em 2023... com 3 expedições que eu fiz, que nós fizemos, mais ou menos cada uma com 100 pessoas, fazendo assim, oferecendo alimentação, transporte, hospedagem, né? A gente chegava lá, oferecia diversos tipos de hospedagem, de barraca ou quarto, e aí a gente tinha uma loja também que vendia produtos.
a gente gerou de faturamento mais de 320 mil reais. Olha aí. Então é rentável, é possível fazer isso aí. E não é um local assim que tinha um local... Era uma floresta normal dentro da floresta amazônica, mas a gente criou um nicho ali, uma experiência transformadora. E mais pessoas estão sempre querendo ir lá para conhecer. Tiago, pensando assim no futuro, a expansão do ecoturismo, é possível existir o ecoturismo e o agronegócio expandindo ao mesmo tempo, com a monocultura? Ou você vê que vai chegar um momento que vai ser mais rentável o ecoturismo do que o agronegócio? É uma pergunta assim, bem polêmica, né? Sim. Então, eu acho assim que existe no ecoturismo e no agronegócio, existe aquilo que as pessoas que querem fazer direito e as pessoas que não querem. Sim. Né? No agronegócio, tem muita gente que já vem trabalhando com técnicas mais interessantes, né? Mas não é a minha área de expertise, mas existem consórcios em agronegócio, técnicas de rotação, uso de biológicos que já não são tão problemáticos como alguns tipos de agrotóxico. E existe as pessoas que só estão pensando na grana. Sim. No ecoturismo também. Tem as pessoas que a gente chama de greenwashing, que elas dizem que são ecológicas, dizem que são sustentáveis, mas elas não têm destinação de lixo, não buscam energia renovável, não se preocupam com captação de água, com contaminação. Isso também existe. Né? Até por isso que existem alguns selos de certificação, tanto de alimentação quanto de locais de ecoturismo que são bons. Né? Mas o que eu vejo, assim, que, por exemplo, o Brasil cabe os dois. Né? O que a gente precisa é não ter assim, incentivo para quem está fazendo errado, e sim incentivo para quem está fazendo certo. Porque tem espaço para que a zona rural ela ofereça um mix de experiências. Né? Tanto a gente pode ser um celeiro de produzir alimentos para o mundo, quanto ao mesmo tempo oferecer experiências encantadoras. É possível fazer os dois com boa vontade, com seriedade, com honestidade. É possível fazer os dois. E isso eu aprendi muito no serviço público, que independente do que a pessoa entende, do que ela pensa, o que faz a diferença é se a pessoa for assim, um bom administrador. Se a pessoa for bom administrador, ela faz o que é para fazer. Quando a pessoa está querendo se conectar com a natureza, ela não tem muita experiência. Tem gente que teve a vida que cresceu na cidade, já é adulto, já tem filho, e não teve realmente uma vivência na natureza na infância. Por exemplo, eu cresci nas férias, ia para a fazenda do meu avô, nos finais de semana ia na chácara de uns amigos. Então, querendo ou não, meus pais me proporcionaram diversas experiências com a natureza. Então, hoje eu sou uma pessoa adulta que eu tenho outro olhar com a natureza, eu acredito, por conta dessas experiências, né? E, por exemplo, tem alguns projetos, como você falou, tem gente que faz direito, tem gente que não faz direito. E a pessoa que está querendo começar essa conexão, assim, como é que ela faz para ela realmente ver o que é um trabalho sério? Por exemplo, tem muitos institutos de preservação de fauna, mantenedores, né? Que eles tratam os animais como um pet. Você vê os vídeos, o cara passando a mão na onça, ir lá dando uma madeirinha, muitas vezes botando até roupinha, botando nome nos animais, assim. É bonito de ver, nossa, que legal, né? Todo mundo acha fofo, né? Eu quero ir lá. Mas, assim, é um animal silvestre que está sendo tratado como pet. Antes eu achava o máximo. Antes eu pensava até assim, cara, eu quero ter um leão em casa, uma onça e tal, né? Deve ser muito massa ter uma arara, né? E aí, por exemplo, eu conheci o instituto chamado Instituto Líbio, que eles são mantenedores em São Paulo, que eles tratam o animal que é capturado pelo tráfico animal como silvestre mesmo. Eles não têm contato com os animais. Os animais estão presos, né? Eles não podem voltar para a natureza. E aí a pessoa responsável lá, ela falou assim, Vitor, as pessoas não têm ideia. Quando ela pega uma arara e leva para casa, a arara dura 80 anos. Provavelmente a pessoa vai morrer e a arara vai continuar lá. E alguém vai ter que cuidar dessa arara, né? Então, assim, dentro disso tudo que eu falei, assim, como é que a pessoa pode fazer para ela
querer começar a se conectar com a natureza e conhecer os projetos que são sérios. Você até falou dos... Como é que fala? Certificação. Dos certificados e tal. Você está falando assim numa pessoa que quer, por exemplo, abrir um empreendimento. Ou não, até a pessoa que está querendo se conectar mesmo. Pô, eu quero levar meus filhos para ir em projetos. Como é que a pessoa pode saber, ver quais são os projetos que são realmente a sérios mesmo? Então, quando a pessoa não conhece e ela quer ir para um local novo, e ela tiver condição, procura uma pessoa, ou uma agência especializada que saiba o que está fazendo, ou um guia especializado. Né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que dizem que são guias, mas são só uma seta ambulante. Elas levam a pessoa de um lado para o outro, assim, né? Para a cachoeira e volta. Então, procura um bom guia que saiba fazer interpretação ambiental. É uma coisa muito importante. Interpretar a natureza para quem não sabe ver a beleza da natureza ainda. Né? A interpretação ambiental é essa técnica de abrir a percepção para as pessoas da beleza que tem na natureza. Porque às vezes a pessoa vê e não consegue perceber a beleza. E a interpretação ambiental decodifica isso. Então, agências sérias e guias sérios, elas têm a capacidade de levar pessoas para ter boas experiências, conduzir as pessoas numa experiência quando a pessoa ainda não tem aquela capacidade, né? E levar em locais sérios. Então, vai visitar um local que não conhece, procura assim, aqueles que são bem avaliados, né? E que podem oferecer experiências de qualidade. Se for ficar hospedado e tiver condição, também pesquisa isso. Quais são os locais que já têm essa busca de serem mais sustentáveis? Isso, por exemplo, assim, ou quem está abrindo um local, são 3 principais assim, que a gente tem que olhar. Energia, né? Se a pessoa está buscando ter energias renováveis. Água, como é que a pessoa trata a água. Então, para quem está procurando e para quem está começando, como é que vai cuidar da água. E resíduos, como é que a pessoa trata os resíduos. Esses 3 pontos já fazem uma diferença gigante no nível de qualidade e sustentabilidade do local. Depois disso, tem uma série de outros itens que têm que ser olhados. Por exemplo, como é que interage com a comunidade do entorno, se tem uma consciência de gerar renda para a comunidade, ou se só cria um ecossistema que só a pessoa recebe, a comunidade fica fora do processo. Né? Como é que lida com a fauna? Como é que o empreendimento lida com a fauna? Se preserva ou não preserva aquela fauna ali que tem na região? Né? Se faz projetos ambientais e sociais também. Então, isso pode se desdobrando. Né? Tem ferramentas para isso também. Né? Por exemplo, assim, eu não entro no nível de detalhe de todas as técnicas, mas na metodologia eu trago as diretrizes para cada um desses itens, desses aspectos de um empreendimento ecoturístico sustentável. Porque não adianta ter um empreendimento que gera renda, que é lindo, mas que está causando um impacto, porque no longo prazo a própria pessoa vai sentir. Né? Quando a gente fala assim nos negócios, seja honesto, porque quem é desonesto só ganha uma vez, quem é honesto ganha sempre. Com a natureza é a mesma coisa. Se você tem que ser honesto com a natureza, se você vai fazer um empreendimento, você tem que cuidar, porque senão no futuro você vai ter um problema no seu empreendimento. Tiago Beralto, o que é a natureza na sua essência para você? O que é a natureza na essência para mim? A natureza é a vida. A natureza é a vida e a gente também é parte dessa natureza. A gente pode achar que a gente não é parte da natureza, né? Que a gente está desconectado. E aí foi quando eu tive assim, a minha primeira experiência de natureza, porque eu era da cidade mesmo. Quando era pequeno, eu era bem desconectado. Quando eu fiquei jovem, o meu objetivo quando eu fui fazer faculdade eu queria juntar 1 milhão, que na época valia dinheiro. Muito dinheiro, né? Hoje já não vale tanto. Eu queria ter um Escort XR3 conversível e pegar a mulher. Era esse o meu objetivo de vida quando eu entrei na faculdade. Aí eu comecei a sentir que não tinha mais aquela experiência. Eu passei por algumas situações, eu perdi minha mãe, e eu comecei a questionar a vida, assim, né? O sentido da vida. E aí eu vi que aquilo que eu estava vivendo era a Matrix. E aí eu fui para Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e Itacoatiara, e tive que é um local muito lindo. É um dos parques estaduais mais bonitos do Brasil, Ilha Grande, no Rio de Janeiro.
E eu tive uma experiência assim de entrar em comunhão com a natureza. Como se eu me despertasse. Foi a primeira vez assim que eu recebi a luz. Existe uma luz na natureza que a gente pode receber essa luz. E eu entrei naquele momento e eu percebi que eu estava conectado com toda a natureza. Tudo que acontecia tinha uma conexão. E aí eu vi que tudo que estava dentro de mim, todas as coisas assim, os sentimentos ruins, toda a minha assim, o meu descaso, o meu ceticismo, a minha falta de interesse e eu era assim, o cínico que estava dentro de mim, que não acreditava mais em nada, é porque eu tinha me desligado da natureza, desconectado da natureza. E aí eu percebi que tudo o que estava acontecendo com o planeta, que toda a destruição que estava acontecendo, era um reflexo do que tinha dentro de mim e das outras pessoas. Então, a poluição, a degradação que existe no planeta é uma degradação, uma poluição que existe dentro de nós, né? E eu vi que eu precisava me reconectar com a natureza para poder restaurar uma visão de mundo diferente, que olhasse para o planeta, para a natureza, para as outras pessoas como uma coisa única, uma entidade única, onde todos nós fazemos parte, como um grande organismo, e que eu precisava reconectar as outras pessoas também. Que era assim, todos os problemas que eu olhei, aí a partir dali eu comecei a procurar, todos os problemas, as guerras, as brigas, as destruições, são problemas que as pessoas têm dentro delas. Então, a razão primeira disso tudo é um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio espiritual nas pessoas. E assim, a solução que eu encontrei, a saída para isso, a forma de fazer isso, é reconectar as pessoas com a natureza. Então, é uma ligação com a vida num nível que a gente que equilibra o nosso sentimento, equilibra o nosso pensamento, equilibra nossas emoções, traz paz, traz harmonia, e a gente fica assim mais propenso a viver de uma maneira mais tranquila. E para você, o que é o ser humano? O que é o ser humano? O ser humano é um processo, né? Porque ser humano, a gente ainda não é humano mesmo. Hoje em dia, assim, o bicho que está mais em extinção mesmo é o humano mesmo, o homem e a mulher, assim, o humano, né? Verdadeiro, completo, né? Eu vejo assim que nesse processo que eu estou falando assim de reconexão com a natureza, no processo nosso de crescimento como pessoa e como civilização, a gente chega num momento assim de viver na natureza, mas não tendo consciência do que está acontecendo, muitos dos processos. A gente se rebela e se desliga da natureza, como às vezes uma criança, um jovem se faz assim com os pais, nega aquele mundo inicial, né? E aí entra numa busca para procurar aí percebe que falta alguma coisa dentro de nós e sai numa busca para encontrar. E quando encontra, descobre que ela na casa do pai que estava aquilo ali, né? Mas precisa dar essa volta para poder se reconhecer, desenvolver consciência e voltar num outro nível. Então eu entendo que a gente está fazendo esse processo de sair num nível mais infantil, de conexão com a natureza, mais assim, assim, sem ter consciência disso, negando que existe a natureza, que a gente é parte dela, tomando essa consciência. A gente está nesse processo hoje de tomar consciência. E se o planeta aguentar, eu acho que a gente já passou do ponto já estamos assim, já não estamos mais expandindo, estamos contraindo já e voltando já. Eu acho que a gente já está voltando. É só dar tempo da gente conseguir reverter tudo o que aconteceu, para poder voltar a ter assim um ser humano mesmo conectado com a natureza, sabendo que a gente é parte, que a gente precisa e que a única solução mesmo é a gente viver em harmonia com a natureza. Thiago Beralto. Falamos aqui especialista em ecoturismo, mas também falamos de encantamento, falamos de conservar, de gerar recursos e falamos de vida. Não é isso, Thiago? É isso. Muito bom tê-lo aqui nessa oportunidade no Lamparina Cash, trazendo conteúdo e conectando pessoas, conectando a natureza com a gente, né? Com o ser humano. Muito bom. E, Thiago, como é que faz para as pessoas te conectarem, te encontrarem na internet?
O meu canal no Instagram é Thiago1Beraldo, Thiago com TH, Thiago1Beraldo. Numeral. Isso, Thiago, número 1, Beraldo. Meu canal no Instagram. Aí as pessoas podem conhecer um pouco mais do meu trabalho, do curso Visitação Padrão Parque Nacional, acessar por ali. Está na plataforma Hotmart, e a pessoa pode ter acesso ali. E tenho meu contato do WhatsApp também, se a pessoa tiver alguma dúvida, quiser conversar mais a respeito. Esse assunto, eu estou vivendo disso, mas eu faço isso porque eu gosto. Se a pessoa quiser conversar comigo, quiser aprender mais, quiser trocar, estiver precisando, pode me procurar que a gente pode trocar e conhecer mais coisas juntos. E ser grato aí, Vitor e Fábio, por essa oportunidade e por esse trabalho do Lamparina Cash, que é um trabalho que eu acompanho já há uns dias, admiro, e espero que vocês encontrem um jeito ainda de continuar desenvolvendo esse trabalho por muito tempo. Muito bom. A gente gosta sempre de falar isso, que essas cadeiras aqui são cadeiras de aprendizagem. Nessa mesa aqui a gente está aberto para sempre aprender. E um dos objetivos do Lamparina, quando a gente resolveu criar o Lamparina, foi de destacar, né, as histórias das pessoas, as profissões, as carreiras, né, porque cada um tem sua história, tem sua vida, né, então no mundo hoje que tem tantas facilidades de conteúdo, a gente poder trazer um conteúdo mais selecionado no sentido assim de realmente valorizar a história das pessoas é um dos nossos propósitos, né? E também de a gente aprender, né? O tanto de coisa que a gente já aprendeu ao longo de todos esses episódios, e hoje eu aprendi um tanto de coisa. Então eu quero deixar também as portas abertas quando você quiser voltar para continuar falando desse assunto ou falar de outros assuntos também. Que a gente já se conhece há um tempo, né? Eu sei que você também é triatleta, né? Já fez Ironman, então tem diversas coisas que a gente pode estar falando de esporte também, né? Que a gente pode estar trabalhando em outros episódios também. Posso mandar uma mensagem final? Por favor. Claro. Falar assim para os jovens, né, que estão buscando uma carreira, ou para as pessoas assim que, como eu, assim, estavam vivendo uma vida e viram que estava faltando mais sentido. Trabalhar com a natureza é assim enriquecedor. É enriquecedor. Eu descobri uma coisa que eu faço que mesmo que eu não recebesse, eu ia continuar fazendo porque eu faço de coração. Então, a gente encontrar o que a gente quer fazer de coração, isso dá uma perspectiva para a gente poder encontrar o local que onde que a gente tem que se colocar dentro da vida, dentro da sociedade, dentro da natureza. E trabalhar com a natureza, a gente tem essa oportunidade de estar assim vivendo num local bonito, oferecendo experiências que são enriquecedoras para as pessoas, e existe formas de ganhar dinheiro com isso. Então, para quem já pensou nisso, considere. Existem muitas profissões e muitas carreiras, né, empreendimentos que podem ser desenvolvidos para quem quer trabalhar junto com a natureza e promover esse modo de vida. É isso aí, essa fica a minha mensagem aí. É isso aí, Lamparina Cash, conectando pessoas e reconectando. Hoje o episódio foi voltado à natureza. Então você aí que ainda não segue a gente, siga aí. São bons conteúdos. E além de se inscrever no nosso canal, aperta no sininho para você receber as notificações. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você vai na praia, você é daquele que leva a caixa de som ou você fica ouvindo o mar? Comenta aqui que você é do mar ou é da caixinha de som. É isso aí, quero agradecer a oportunidade, Thiago. Muito bom esse bate-papo e espero a gente ter outras oportunidades também. Lamparina Cash, no coração do Brasil, aqui em Brasília, para você. Um abraço, até a próxima. Valeu.